Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Carpinteiro Divino, 13º episódio. Eu tô muito feliz por essa constância que a gente vem tendo, viu, Luci? Graças Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar compartilhando esse conhecimento, não só comigo aqui, né? Pessoalmente, como a galera que vem mandando comentários, mandando perguntas e nos dando feedback de poder melhorar, e a gente está sempre tentando ajustar. Luci, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo. E que a gente possa ter uma conversa muito válida que ajude não só eu, como você que está aí também do outro lado. Obrigado a você, Léo, mais uma vez. Obrigado a você que tem feito nesse trabalho ir adiante, compartilhando, comentando, né? Orando por nós. Afinal de contas, é um trabalho todo espiritual. Então, se não tiver, né, a unção do Espírito Santo, nada dá certo. Então, agradecemos a todos. Agradecemos mais uma vez ao Lucas, o pessoal da Zecom, né, por todo esse cuidado, esse carinho. Que Deus continue abençoando eles também. Amém. Tudo isso daqui a gente tem que agradecer mesmo, né, Luci? Porque é um trabalho, é todo um tempo que é dedicado, equipamento. Então, para essa mensagem chegar mais longe, agradeço aí mesmo a galera da Zecom. Para você que nos acompanha, sabe que a gente sempre faz uma oração de início para pedir a orientação do Espírito Santo. É uma praxe que a gente tem aqui, né, Luci? Então, por favor, se você puder estar orando aí pra gente. Senhor, nosso Deus e Pai, de amor e misericórdia, te rendemos graças, louvores ao teu nome, por esse privilégio, Senhor, por essa revelação da tua palavra, que mais uma vez o teu Santo Espírito seja nosso instrutor, que possamos entender esse tema maravilhoso, e que tudo seja sempre para a tua honra e tua glória. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como eu já disse, estamos no 13º episódio. O Leuci disse que seriam 4 etapas da santificação. É isso, Leuci? Isso aí. Falamos sobre o batismo, sobre o crescimento em Cristo, em Jesus. Muito legal, inclusive, se você não assistiu, volta ao episódio e veja para fazer todo o sentido. E hoje falaremos um pouco mais sobre a importância, o papel da igreja, Leuci, é isso? Exatamente. Vamos bater um papo sobre isso. Tirar algumas dúvidas e principalmente o Leuci de uma forma mais clara e mais leve poder mastigar isso para nós. Leuci, então vamos começar falando um pouquinho, como no último a gente falou de crescimento em Cristo, qual é o papel? Jesus deixou alguma importância de a gente ir na igreja? Ele foi na igreja. No Antigo Testamento tinha igreja, o pessoal ia. O que você pode dar essa pequena introdução aí para o assunto? Olha que interessante, né? Primeiro nós temos duas questões. Nós temos igreja como sendo um local e nós temos igreja como sendo pessoas. Certo? Uhum. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vem construindo etapa por etapa, fundamentados no santuário. É a verdade. O nosso estudo, o Leuci fala bastante disso. Né? Santuário. Então, quando a gente volta no santuário, nós tínhamos ali um lugar de adoração. Tá. Desde quando Salomão, então, constrói o templo, né? E esse templo depois vai até os dias de Jesus, com suas reformas, com suas reconstruções, e eles tinham também as sinagogas, né, e tudo mais. Então veja que você tem um lugar de adoração. Quando você vai em o Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus tem um encontro ali com a mulher samaritana. E a mulher samaritana pergunta para ele: Jesus, os meus antepassados dizem que é no Monte Gerizim, o lugar de adorar o Senhor. Mas o povo judeu diz que é no Monte Moriá. Afinal de contas, é lá o que? Olha que legal. Então há essa questão do físico, né? Onde é a igreja? Se você parar para pensar hoje, qual é a igreja verdadeira? Nossa, esse é um assunto. É forte. a minha igreja, é a sua igreja, é a igreja dele? Somos igreja? Somos igreja? Então esse assunto é interessante por isso. Eu quero começar falando, por exemplo, de uma profecia. Tá. Quando você vai em Apocalipse, no capítulo 12,
ali falando, né, todo no aspecto profético. O primeiro estudo nosso foi sobre a Bíblia. E nesse estudo da Bíblia a gente viu que ela é dividida por vários livros, por vários capítulos, por vários temas e também perfis de livro. Por exemplo, livros históricos, livros poéticos e há também os livros proféticos. Tá. Apocalipse capítulo 12 está falando de uma profecia, mas cita ali uns elementos interessantes. Veja que Jesus usou muito parábolas, né? O livro de Apocalipse nos tem várias parábolas, figuras que a gente tem que interpretar. Apocalipse capítulo 12 fala de uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés e com 12 coroas na cabeça, com 12 estrelas na cabeça. Você tem que ir decifrando, né, todos esses códigos, porque, por exemplo, só de você falar para mim, eu fico, cara, o que quer dizer tudo isso, né? Por isso que é profético, né? Sim. E essa mulher estava grávida para dar à luz a um filho varão. Varão, para você que para você que não sabe, é alguém, Um homem, né? O menino, um né? menino, Então, mas relacionado a um menino no caminho do Senhor, ou nada a ver? por exemplo, já naqueles dias, né, falava, né? Um varão, né? Um homem de Deus. Tá bom, tá bom. Tá bom? Então, veja, você tem então a figura de uma mulher. Apocalipse 17 fala de uma outra mulher. Apocalipse capítulo 12 é uma Mulher grávida. Uma mulher grávida, vestida com um sol, toda Calor. brilhosa, todo comportada. Apocalipse 17 fala de uma mulher que é prostituta. Fala que ela está montada numa besta, vestida de escarlate, e ela é prostituta, ela tem um monte de adornos, muito de enfeite. Então, essas duas mulheres representam duas igrejas. Como assim? Como é que você retrata mulher como igreja? Você vai, por exemplo, no livro de Efésios, no capítulo 5, fica muito claro que quando na Bíblia se fala de mulher, se refere então no sentido, né, de aplicação à igreja. Por exemplo, o Apocalipse não fala lá no capítulo 21 que a nova Jerusalém estava adornada como noiva ao Senhor? Então, Apocalipse 19, né, fala das bodas ali. Mateus capítulo 25 não fala da parábola das 10 virgens que estavam aguardando o noivo para que elas também pudessem ir na festa de casamento? Sim. Então, tudo isso está relacionado com a igreja. A igreja é retratada como uma mulher. Mas aí, no caso, está apresentando duas mulheres. Uma mulher de Apocalipse 12, uma mulher de Apocalipse 17. A de Apocalipse 12, ela, já no verso 17, fala que ela guarda os mandamentos de Deus, ela é obediente, ela é temente a Deus. Apocalipse 17, a mulher profere insultas, blasfêmia, é arrogante. Então são duas mulheres. Desde quando você tem duas igrejas? Desde quando você tem duas mulheres? Quando você vai, por exemplo, lá para o livro de Gênesis, nós encontramos ali o capítulo 10 do livro de Gênesis fala de uma figura importante chamada Nimrod. Nimrod, se você pegar a descendência, né, dos filhos de Noé, então, para frente tem Cush e de Cush Nimrod. E o que esse camarada faz? No capítulo 9 do livro de Gênesis, Deus faz um trato com Noé. Olha, Noé, acabei de permitir a destruição de toda a terra por causa do dilúvio. Sinto muito, não quero que isso se repita mais. Então eu quero fazer uma aliança. Toda vez que vier uma chuva torrente, forte, eu vou colocar um arco-íris. Isso vai ser minha aliança. Então,
você pode espalhar por toda a terra, vamos povoar a terra e fica tranquilo que eu vou garantir a minha palavra. No capítulo 10 fala que surge um homem chamado Nimrod. E esse Nimrod, o texto bíblico começa a dizer, se tornou poderoso caçador. E ele dá origem, ele cria, ele constrói algumas cidades, como Sinar, como Babel, como Nínive, algumas cidades fortificadas. E dentre essas cidades que ele constrói, chamado Babel, no capítulo 11 do livro de Gênesis, aparece a Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? Eles se reúnem e eles dizem, vamos construir uma torre tão alta que chega até o céu. Nosso nome vai ficar célebre. Nós vamos ser aplaudidos, elogiados, vamos entrar para a história. E, entre linhas, se Deus mandar um segundo dilúvio, nós nos pouparemos. O que isso quer dizer? Ele estava dando início a um movimento contrário a Deus. Foi aqui que nasceu a igreja do Apocalipse 17. Exatamente. E olha que interessante. Sabe o que significa o nome Babel? Confusão? A maioria das pessoas atribui, né, Babel à confusão. Mas se você for buscar lá na etimologia da palavra, Babel significa também morada de Deus, casa de Deus, porta dos céus. Ah, é? Então, você encontra ali como se estivesse instituindo uma igreja aversa, contrária a Deus. Não gosta de obedecer a Deus. Até aqui, então, era uma linhagem. Aqui surge, então, essa igreja do capítulo de Apocalipse 17, que seria um oposto da igreja que Deus gostaria. Não é que surge ali. A sua pergunta foi muito legal, por quê? O que aconteceu desde Adão? Eu ia perguntar, por exemplo, Caim e Abel, né? Isso. É o oposto. Exatamente. Agora, veja, por que eu comecei pós-dilúvio? O dilúvio deu fim a tudo isso. Ah, tá bom. Lembra que a população ficou numerosamente contaminada com o pecado? Sim. Deus, então, dá fim com o dilúvio. Agora está novo. Deus agora tem uma expectativa nova. Porém, nos primeiros filhos descendentes depois de Noé, já veio. Nasce no coração desse Nimrod, se tornou poderoso. Quando você vai para a mitologia grega e outras mitologias, suméria e outros, você vai encontrar esse Nimrod associado com sua mãe, Samur-Ramad ou Sumiríades. E diz que Samur-Ramad, que era mãe de Nimrod, diz que tem um filho com o próprio filho. E aí se chama Tamuz. Quando você vai... Isso é mitologia. Mitologia. Ah. Só que quando você vai para Ezequiel capítulo 8, na Bíblia, nós encontramos ali as mulheres prestando culto ao Deus Tamuz. Então isso veio também misturando tudo. Mas veja, o que eu quero dizer? Surge ali uma igreja que é aversa a Deus, contrário ao mandamento de Deus. Capítulo 12, veja, nós estamos capítulo 10, capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 12, quem é que Deus chama para dar origem à sua igreja? Abraão. Eu tô ficando bom, hein? Tô melhorando, hein? Você tá ficando bom no negócio. Desde o primeiro, né? Capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão. Verso 3, Deus diz: através de você, através da sua descendência, abençoaremos a terra. Quando Abraão segue sua trajetória, qual é o lugar aonde ele vai fazer o seu altar de sacrifício? No monte? No monte. Mas naquela região se chama Betel. Não ia saber. Lembra a Torre de Babel? Lembro, lógico que eu lembro. Torre de Babel. Isso. Abraão vai edificar agora em Betel.
próximo ali da região. Mas veja, Abraão edifica a Deus um altar em Betel. Isso nós estamos falando em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 28, um dos descendentes de Abraão, chamado Jacó, chega no mesmo lugar sem saber e ali constrói um altar para Deus, tem um sonho de uma escada que sobe e desce anjo, e ele acorda pela manhã e ele fala: aqui é a casa de Deus, aqui é a morada de Deus. Ou seja, Betel significa casa de Deus, morada de Deus. Então você tem agora uma contrafação: Babel contra Betel. Um passo grande lá na frente, nós encontramos Babel se tornando em Babilônia. Babel depois se torna Babilônia? Babilônia. E Betel se torna Jerusalém. Porra! Tem umas coisas que se encaixam? Cidade de Deus, cidade do inimigo. Que legal, Leoci. Representando igreja. Por isso que você fez toda essa analogia para poder... contou toda essa história para poder chegar aqui. Olha, e faz sentido, hein? Aí você percebe o quê? Como que Babilônia é retratada? O próprio livro de Apocalipse, usando Babilônia geográfica, faz menção de que a Babilônia espiritual, representado em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, que a Babilônia espiritual, ela levaria a contaminação, embriaguez, mistura da verdade com a mentira. Porém, Jerusalém vem agora de terra de paz, aquela que é submissa a Deus. Deus fala que ela seria sua noiva, certo? Então, Antigo Testamento, você tem essas duas igrejas. Como é que se firma, como é que se oficializa essa igreja de Deus no Antigo Testamento? As 12 tribos. Certo? Aqui, beleza. Mas uma pergunta é, essas duas igrejas brigavam ou tinham conflitos? Por exemplo, sei lá, você falou agora das 12 tribos. Tinha algum conflito assim? Tô dando um exemplo bem aleatório, tipo Davi e Golias, alguma coisa assim? Sim, veja, né? Quando você vai no livro de Daniel, desde o capítulo 1, diz que Babilônia, sob o governo do rei Nabucodonosor, em 605 a.C., vai a Jerusalém, sitia, leva prisioneiro e leva até os jovens. Depois ele volta lá em 536 e ele saqueia o templo, leva os utensílios de Deus, tudo prisioneiro. Quando você vai para Daniel capítulo 5, um neto de Nabucodonosor está agora fazendo uma festa com todo tipo de orgia, bebida, e eles estão bebendo na taça do santuário de Deus. Nossa. Aí mostra que na parede aparece uma frase dizendo: olha, você foi julgado e foi achado em falta. Naquele momento caiu-se o império deles. Tudo isso é o contexto histórico ali. Mas veja, para a gente tomar tempo, essa igreja então do Antigo Testamento, ela ficou responsável por ser a guardiã dos oráculos da lei de Deus. Que é a tábua, essas coisas? Exatamente. O mandamento de Deus, a obediência a Deus, o reconhecimento de Deus como sendo o único verdadeiro Deus, certo? Certo. Só que esse povo foi até quando? Quando você vai em Daniel, no capítulo 9, Deus dá ali uma profecia de 70 semanas e diz: 70 semanas estão determinadas para que vocês sejam o cumprimento profético. Porém, desde o início, esta igreja de Deus sempre foi uma igreja tardia em acreditar em Cristo, em pregar o evangelho para outras pessoas. Quando você vai, por exemplo, para Isaías 56, Deus mostra ali que o estrangeiro
era para fazer parte do povo de Deus. Então eles deviam nascer geograficamente no lugar estratégico e eles deviam pregar o evangelho. Mas ao invés disso, eles não faziam. Então Deus dá uma profecia: 70 semanas será o tempo de graça. Quando que essas 70 semanas inicia e termina? Boa. Inicia na saída da ordem para reconstruir Jerusalém. Daniel capítulo 9, verso 25. Quando que sai a ordem para reconstruir Jerusalém? Esdras capítulo 7, verso 7 diz: no 7º ano do governo do rei Artaxerxes. Se você for ir no Google e ver quando começa a reinar o rei Artaxerxes, em 464 a.C. Então, as 70 semanas terminam no ano 34 de nossa era. O que aconteceu no ano 34 de nossa era? O apedrejamento de Estevão, Atos do capítulo 5 em diante. E aí, nesse apedrejamento de Estevão, é o último apelo de Deus para esse povo judeu. E Deus, então, através de Estevão, falou: olha, pessoal, eu estou vendo o céu aberto. E o Jesus que vocês mataram, ele está sentado à direita de Deus. E eu estou vendo ele. E vocês precisam aceitar o Senhor Jesus. Aí eles vão apedrejar ele dizendo: não aceitamos o Cristo. Não aceitamos o Messias. Você vai, por exemplo, Romanos capítulo 11. E isso em Babel ou Betel? Ou pelaquela região ali, no geral? Não, agora já é na região dos dias de Cristo, na região da Palestina, ali onde eles viviam. Tá. Então, veja, está se cumprindo, então, a profecia. Você vai em Romanos capítulo 11, lá está dizendo que Deus podou. Sabe quando você pega uma planta e poda, corta o galho? Diz que Deus podou os ramos naturais da oliveira, que são os judeus. No lugar agora, planta a oliveira brava, que é o que? O gentil. Um gentil que Paulo é especialista em pregar ao gentil. Então, o que está nascendo agora? Chega Jesus e no lugar das 12 tribos, escolhe quantos apóstolos? 12. 12 apóstolos. Nasce a igreja cristã, agora primitiva. Então, a igreja do Antigo Testamento, que veio guardiando os oráculos de Deus, passa o bastão agora para a igreja primitiva agora nos dias de Jesus. Que é os 12. E tem várias falas de Jesus que ele fala, né? Ide pregar o evangelho, ide ser de corpo meu, né? Por aí, então... Existe um texto que é até polêmico. Mateus 16, verso 18. Marca aí. Jesus tem uma conversa com Pedro e Jesus fala assim: Pedro, né? Quem diz os homens, né, que eu sou? E aí Pedro fala: tu és o Filho de Deus. Aí Jesus fala: muito bem, Pedro. Olha, só lembrando, né, um parênteses aqui. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 42, Jesus então está chamando, recrutando esses apóstolos, esses discípulos. Chegou na vez de Pedro. Qual era o nome de Pedro? Simão. E aí Jesus falou assim: a partir de agora, você é Cefas. Não é mais Simão, você é Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas é uma palavra siríaca, né? Uma palavra da descendência síria, e que significa pedra. E então o seu nome vai ser Pedro. Pedro é uma lasca de pedra. Agora, voltando em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus fala assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aí então as pessoas dizem: peraí, então Pedro é o fundamento da igreja. Mas não, por quê? Jesus estava dizendo o seguinte: tu és Pedro, tu és uma lasca de pedra, mas eu sou a pedra, e sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. Nossa, é um texto bem polêmico. Sim, bem polêmico. Por que polêmico? Porque, por exemplo, né,
os nossos irmãos, né, os nossos amigos católicos, eles pegam esse texto, né, e eles colocam então de que Pedro é o início da Igreja Católica. Mas por essa má interpretação. E você encontra vários textos ali, por exemplo, Gálatas capítulo 2, Colossenses capítulo 3, em que o próprio Paulo diz que haviam nos seus dias 3 líderes como colunas da igreja: Tiago, Pedro e João. Porém, Paulo chega e intima Pedro dizendo: olha, lá em Atos capítulo 10, capítulo 11, você estava conversando com gentios. Quando chegou Tiago, você saiu de perto. Por que saiu de perto? Por que você não continuou? Então perceba que Tiago, se é para se falar de líder, Tiago era mais líder do que Pedro. Então não tem nada a ver isso. Mas e os textos bíblicos que falam que Jesus é a pedra? Você tem Isaías capítulo 28, você tem 1 Pedro 2,8, tudo falando que Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a rocha, Jesus é o fundamento. E depois o próprio Paulo fala, Jesus é a cabeça da igreja. Tá? Então, assim, está dando origem então a essa igreja. O que essa igreja tem que continuar? Lembra da mulher de Apocalipse capítulo 12, que ela tem embaixo dos seus pés a lua? Uhum. A lua é sombra do sol, não é isso? Uhum. A luz da lua é uma sombra ali do sol. A lua embaixo dos seus pés significa que a igreja cristã, ela deveria estar fundamentada na mesma verdade do antigo Israel. As mesmas leis, o mesmo fundamento, ela então seria fundamentada. Agora, e ela vestida do sol? Revestida de Cristo, revestida da verdade. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E aí Jesus também diz, vocês também são a luz, vocês são o sal. Então essa é a igreja. Então quando a gente pensa em igreja, é bem legal, por exemplo, e vai ficar mais claro esse assunto, quando você vai no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus ali diz o seguinte, no verso 16, Jesus diz, eu tenho outras ovelhas, não estão nesse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Então veja que Jesus está dizendo que há uma igreja visível e uma igreja invisível. Há uma igreja que já é notório estar no aprisco, mas há uma igreja que não está naquele aprisco. E eu não estou falando aqui que existe uma igreja verdadeira no sentido de placa de igreja, de nomenclatura de igreja. Eu estou dizendo que há uma igreja verdadeira. Quando você vai, por exemplo, Apocalipse capítulo 17, verso 12, Apocalipse 12, Apocalipse 14, você consegue identificar ali as características dessa igreja verdadeira. E quais são? Guarda os mandamentos de Deus, teme a Deus e interpreta as profecias. Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Então veja, como você distinguir nos dias de hoje quem é a igreja de Deus? Qualquer denominação, qualquer igreja que obedeça os mandamentos de Deus, interpreta as profecias, creia no Senhor Jesus, creia no Pai, creia no Espírito Santo. Muito legal mesmo. De um modo geral, para você que nos acompanha, eu sempre peço para o Leuci dar uma mensagem final, ou alguma conclusão, ou algum resumo. Ele sempre leva da forma que ele acha legal. Leuci, como é que você poderia finalizar esse assunto igreja, de uma forma macro, tudo isso que você orientou aqui nesse bate-papo aqui nosso? Voltando ao Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, ao Jesus dizer que ele tem outras ovelhas que não estão no aprisco, mas são ovelhas, ele diz que as suas ovelhas ouvirão sua voz.
virão e farão parte do único aprisco. Sabe o que significa isso? Nesse exato momento, há pessoas em todos os lugares por aí, alguns deles com revólver na mão, com qualquer outro tipo que não seja a Bíblia, mas são ovelhas de Deus que, quando ouvirem a verdade bíblica, se converterão. Onde nós poderemos encontrar a igreja verdadeira? Estudando a Bíblia, como nós estamos aqui sugerindo. Ao você estudar a Bíblia, você então conhecerá aqueles que guardam os mandamentos de Deus e creem no Senhor Jesus. Eu estou numa igreja, devo continuar? Deve continuar. Se essa igreja é uma igreja de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que está fundamentado na Bíblia, você tem que continuar. Muito bom. Galera, aqui a gente finaliza o nosso 13º episódio do nosso projeto, né, Luci, que nasceu no seu coração e no de Deus, do Carpinteiro Divino. E eu te espero no próximo episódio para a gente finalizar esse assunto sobre santificação. Até a próxima.